Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. No consultório abrimos espaço para falar de saúde de forma clara e próxima. Com a cardiologista, a doutora Catarina Quina, abordamos aqui o infarto agudo do miocárdio, uma emergência médica que continua a ser uma das principais causas de morte no mundo. Ao longo do programa assinalamos também o Dia Internacional Sem Dieta, com a nutricionista Anani Ribeiro. Vamos refletir sobre a aceitação do corpo e os riscos das dietas restritivas impostas por padrões irreais. Promover uma relação saudável com a comida, em todos os corpos, é de facto essencial. E mais à frente, com a psiquiatra, a doutora Inês Homem de Melo, vamos falar sobre mulheres com PHDA, uma condição muitas vezes mal compreendida e vivida durante anos como falha pessoal. E entre pensamento acelerado, culpa constante e também exaustão, há histórias de quem aprendeu a compensar em silêncio. Hoje, no consultório, damos voz precisamente a essas experiências e ajudamos a compreender melhor a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Portanto, juntos a nós, já sabe que aqui tem voz também para esclarecer dúvidas e ainda partilhar connosco o seu testemunho. Ora, é isso mesmo no programa de hoje, 3 temas atuais, relevantes e importantes que levamos até si e, claro, abrimos as portas do nosso consultório a todas as suas questões também, com foco em 2 especialidades, cardiologia e psiquiatria. Pode, a partir deste momento, ligar através do número 22-508-3297, garantir a sua inscrição. Pode também preparar a sua pergunta e enviar para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, mas tem ainda, através de uma SMS, o nosso contacto do WhatsApp 963 143 663 e desta forma também participar no consultório, colocar aqui, claro, a sua questão aos nossos profissionais de saúde e também partilhar a sua história, o seu testemunho. Vamos começar por abordar o infarto agudo do miocárdio, uma emergência médica que continua a ser uma das principais causas de morte no mundo. É a nossa convidada a doutora Catarina Quina, médica cardiologista e membro da direção da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Obrigada, Sra. Doutora, por juntar-se a nós. Obrigada, Alexandra. É sempre um gosto estar aqui, desta vez em nome da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular e falar deste tema tão importante que é o infarto agudo do miocárdio. Efetivamente, acho que vale a pena, antes de começarmos a entrar um bocadinho mais a fundo sobre o que é o infarto agudo do miocárdio, tentar relembrar números, porque os números chamam-nos a atenção para o verdadeiro problema que temos em mãos. Revelam a realidade, não é? Exatamente. E sabemos que 1 em cada 3 portugueses morre por doença cardiovascular. Portanto, as doenças cardiovasculares são, sem dúvida, a principal causa de morte, quer a nível mundial, quer a nível nacional. Esta é a realidade dura, mas a verdade é que nós, perante esta realidade dura, temos ferramentas importantes que podemos e devemos utilizar. Nós sabemos que cerca de 80% desta carga de doença importante é prevenível e, portanto, é neste lado da balança que nós devemos trabalhar. E para isso importa nós conhecermos, primeiro sabermos o que é o infarto agudo do miocárdio, sabermos quais são os sintomas principais e depois sabermos o que devemos fazer perante esses sintomas. E é sempre importante falarmos deste tema. Desta vez vem a propósito de maio, ser o mês do coração, com a campanha Cada Segundo Conta, que nos relembra precisamente a importância do diagnóstico e tratamento também do infarto agudo do miocárdio. O que é então exatamente e o que é que acontece ao nosso organismo durante um episódio? Durante um episódio, então. O infarto agudo do miocárdio, como a própria terminologia diz, é um evento agudo que nós não conseguimos antecipar o evento em si, mas conseguimos prevenir o seu desenvolvimento ao longo da vida. Nós sabemos que tudo começa num processo de aterosclerose conhecido da população, em que aquilo que nós temos é um processo inflamatório crónico que vai ocorrendo ao longo da nossa vida, começa na adolescência, em todos nós. Alguns de nós vamos desenvolver este processo de uma forma muito mais crónica, outros mais aguda. Há fatores que contribuem para que alguns de nós desenvolvam esta doença de uma forma mais abrupta,
abrupta, outros fatores que são mais protetores, mas aquilo que nós sabemos é que este processo começa em todos nós por volta da adolescência. Depois, existem fatores que vão influir, que vão condicionar este tal desenvolvimento, em algumas pessoas mais rápido e noutras menos rápido, ou mesmo sem sintomas. E há pessoas que efetivamente vivem uma vida inteira sem desenvolverem nunca um infarto agudo do miocárdio. A verdade é que nós sabemos que este processo, e se puderem focar a imagem aqui nestes modelos que nós aqui temos, começa numa fase inicial em todos nós, como eu dizia, por volta da adolescência, em que nós temos aqui uma artéria que é relativamente saudável, e aquilo que vai acontecendo ao longo do tempo é que este processo de aterosclerose vai passar aqui para este segundo passo, em que há uma acumulação de colesterol na parede das artérias que vai causando algum estreitamento. Nesta fase, os doentes que têm esta fase da doença podem efetivamente ter sintomas, aquilo que nós conhecemos como angina de peito, em que o doente faz um esforço e tem dor torácica que o obriga a parar. No entanto, esta situação é fundamentalmente diferente desta segunda, em que há aqui uma ruptura de uma placa. E isto sim é um infarto agudo do miocárdio. O que é que isto quer dizer? Que esta placa de colesterol que está aqui na artéria, por um motivo súbito, por uma razão súbita de descontinuidade aqui da parede da artéria, vai romper. E o que acontece é que se forma um coágulo, e este coágulo que vem aqui vai obstruir totalmente a artéria. E, portanto, se nós pensarmos numa canalização que tem um fluxo normal de água, neste caso de sangue, se olharmos para esta artéria que fica obstruída com um coágulo, nós vamos deixar de ter sangue a circular para o músculo cardíaco. Passagem, não é? Exatamente. E, portanto, os nutrientes e o oxigênio não vão chegar ao músculo cardíaco e, portanto, o músculo cardíaco entra em sofrimento que se manifesta como dor torácica, e por isso é que os doentes têm dor. Claro. Portanto, o que acontece em termos fisiológicos é um bocadinho aqui, de uma forma simplista, aquilo que eu tentei exemplificar aqui. Portanto, há uma ruptura da parede da artéria, para dentro da artéria forma-se um coágulo, este coágulo vai obstruir a artéria e o coração deixa de receber sangue, uma determinada área do coração. E por isso é que é muito importante nós detectarmos os sintomas, e podemos já falar deles, porque quanto mais rápidos, quanto mais céleres nós formos a desobstruir esta artéria, menor é a cicatriz com que o doente vai ficar no futuro. Ou seja, sequelas, consequências futuras. Exatamente. Cada segundo conta, daí o nome da campanha. Porque, efetivamente, quanto mais tempo esta artéria estiver obstruída, maior vai ser o dano em termos futuro. E, portanto, nós temos que ser rápidos em dois pontos fundamentais da cadeia. Um ponto que diz respeito à população, o doente e todos nós, eu digo o doente entre aspas, mas todos nós somos potenciais doentes, devemos saber reconhecer os sintomas e depois devemos ter uma cadeia com uma boa resposta. Se calhar chamava a atenção para os sintomas. O que é que nós todos devemos estar alerta? Os sintomas não são iguais em todos nós, mas existe um sintoma-chave que é muito importante e que normalmente é aquele que mais vezes é referido, que é a dor torácica. Mas é uma dor incapacitante ao ponto de a pessoa conseguir ou não conseguir fazer aquilo que estava a fazer e ser uma emergência médica. Pode manifestar-se de várias formas, aí é que está muitas vezes o problema no reconhecimento dos sintomas, Alexandra, e por isso é que eu chamava a atenção que esta dor nem sempre é uma dor excruciante e incapacitante. Por isso é que eu chamo a atenção e sublinho que qualquer dor torácica que ocorra desde a linha do umbigo até à linha da mandíbula, que surja de uma forma súbita e que não passe completamente, deve ser um motivo para contactarmos o 112. Independentemente dessa dor ser incapacitante ou não, porque muitas vezes, numa fase inicial e mesmo numa fase mais tardia, a dor não é uma dor incapacitante. Muitas vezes os doentes descrevem-na como um desconforto, um aperto, muitas vezes fazem mesmo sinal com um aperto, que é o sinal que nós chamamos de Levine, em que apertam o punho. Pode ser um aperto, um peso, uma ardência. Há muitas descrições que não são necessariamente uma dor súbita incapacitante. Ou seja, podem desvalorizar essa dor. Exatamente, e por isso mesmo, por ser uma dor que muitas vezes é tolerável, principalmente em alguns subgrupos, nomeadamente os idosos, as mulheres e os diabéticos, que têm muitas vezes sintomas mais atípicos, muitas vezes o reconhecimento deste sintoma é tardio e os doentes chegam-nos com 12, 24 horas desde o início dos sintomas, e isto já é um tempo de evolução extremamente grande para aquilo que depois é o nosso papel em termos terapêuticos, aquilo que nós podemos oferecer ao doente. Claro.
Portanto, para além desta dor, e mais uma vez eu sublinhava que não é necessariamente uma dor excruciante, incapacitante, nós temos um espectro muito grande de apresentação, pode ser um desconforto, pode ser uma ardência, pode ser um peso, pode ser um desmaio, ou uma dor incapacitante. Efetivamente, há situações em que a dor é incapacitante, mas há este espectro todo de possibilidades. Portanto, a mensagem-chave é uma dor no peito, linha do umbigo, linha da mandíbula, que não passa, é para contactar o 112. Porque do outro lado vamos ter profissionais de saúde capacitados e que vão valorizar as queixas, vão perguntar por outros sintomas acompanhantes, pela história prévia, por outros fatores que ajudam a encaminhar o doente para um melhor local onde ele pode ser tratado. Nós que estamos ao lado a acompanhar essa pessoa também temos alguma responsabilidade de termos este conhecimento para, por exemplo, aconselhar essa pessoa a ligar para o 112, não é? Exatamente. Uma das situações que muitas vezes acontece é que os familiares, ou aliás, o doente, a pessoa em questão que tem a dor, liga primeiro para um familiar, antes de ligar para os serviços de saúde. E a verdade é que muitas vezes também temos essa responsabilidade enquanto comunidade de saber educar os nossos, educar a população, porque só se nós todos soubermos reconhecer os sintomas é que sabemos depois dar os passos certos nesta cadeia. E, portanto, sim, é fundamental nós também sabermos aconselhar os nossos e todos nós, independentemente da faixa etária, porque esta doença, Alexandra, não é uma doença da terceira idade. É uma doença que acomete pessoas cada vez mais jovens, na década dos 30, dos 40, isto porque muitas vezes há uma carga de fatores de risco cardiovascular que cada vez acontece em idades mais jovens e, portanto, há uma transição do desenvolvimento destes sintomas para idades mais jovens e, portanto, é ilusório pensar que esta doença é uma doença da terceira idade. Das pessoas mais velhas. E, portanto, todos nós temos essa responsabilidade, não só de saber reconhecer os sintomas. Eu falei aqui do principal, mas existem outros. Uma perda de consciência súbita, uma falta de ar súbita, uma sensação de desmaio, podem também ser sintomas de infarto. Ainda que, como refiro, o principal e aquele que nos deve sempre alertar e aquele que nos deve sempre motivar o contacto do 112 é a dor no peito. E porquê o contacto com o 112? Porquê é que aquela equipa vai estar capacitada também para orientar o doente da melhor forma? Essa é uma pergunta muito importante, Alexandra, e que é extremamente importante que a população perceba. Porquê o 112? Porquê não ir ao centro de saúde que está do outro lado da rua? Ou pelos próprios meios até um hospital, não é? Exatamente. Porque o 112 tem esta rede de profissionais que estão treinados na valorização dos sintomas e que, no caso de identificarem uma destas situações como sendo suspeita de um infarto, vão enviar ao local um veículo capacitado para fazer o diagnóstico no local. Portanto, o doente pode estar num shopping, na praia, num evento cultural. Se transmitir bem, se identificar bem os sintomas e esta transmissão for bem feita ao 112, há um veículo que se desloca ao local e com capacidade de fazer o diagnóstico no local. E se fizer o diagnóstico no local, Alexandra, o doente vai ser monitorizado, vai ter com ele capacidade de tratamento de arritmias malignas, que são as complicações que acontecem na fase precoce mais frequentes e que são potencialmente fatais, que é o caso da existência de um desfibrilhador, não é? Todos nós não temos um desfibrilhador, não é? Se um familiar meu me telefonar para eu o ajudar, eu não vou ter um desfibrilhador no carro. E, portanto, eu prefiro que o meu familiar ligue ao 112. Sendo cardiologista, eu não vou poder fazer nada se ele tiver uma arritmia maligna. Portanto, é importante que o 112 seja ativado porque é o 112 que dispõe destes meios que vão ao local e que transportam o doente em segurança para o hospital mais próximo que tem a capacidade de o tratar. Então, todas reunidas, desculpa, as condições para que o risco seja menor, o risco de uma sequela ou até de morte. Exatamente, porque o doente vai ter aquele tempo total que eu falava inicialmente, desde o início de sintomas até ao tratamento da artéria, minimizado, porque estes serviços do 112, nomeadamente uma ambulância equipada com médico, enfermeiro e capacidade de desfibrilhação, vai transportar o doente em segurança para um hospital que já está a contar que o doente vai chegar e que já está preparado para fazer o restabelecimento do fluxo sanguíneo daquela artéria que está obstruída. E, portanto, todo este sistema está em comunicação e poupamos idas a serviços de saúde que não têm esta capacidade de tratamento
agudo do infarto agudo do miocárdio, passando a repetição. Porquê? Porque nem todas as instituições têm capacidade de fazer este tratamento agudo. E se nós não formos diretamente a uma instituição destas, ou se não ligarmos os meios próprios, nomeadamente o 112, podemos estar a perder tempo e perder tempo significa perder miocárdio, como diria inicialmente, e como disse inicialmente, cada segundo conta e, portanto, todos os segundos são importantes nesta cadeia. A pessoa indo pelos próprios meios pode estar a pôr em risco os outros também. Exatamente, porque pode ter, por exemplo, se conduzir, um desmaio, aquilo que é uma síncope, não é? Portanto, uma perda de consciência súbita, e isso pode motivar um acidente. Não seria a primeira vez que uma situação destas acontece. Portanto, efetivamente pode não só colocar a sua saúde em risco, que vai condicionar de forma absoluta, mas também a de terceiros, como diz, sem dúvida. E quando este doente com infarto agudo de miocárdio chega ao hospital, Sra. Doutora, o que é feito para tentar reverter então este dano na artéria para que a pessoa sobreviva? Sem nenhuma sequela, sem não é? Sem nenhuma sequela. Dano, sim. Portanto, as sequelas vão depender, mais uma vez, eu aqui chamo deste mesmo, tempo, vão depender deste tempo. Por mais proficientes que nós sejamos, por melhor capacitadas que as nossas instituições estejam, se nós chegarmos tarde demais, independentemente do tratamento que nós façamos, as consequências podem não ser as melhores. Ou seja, está nas nossas mãos, está nas nossas mãos. Depois o futuro, a partir sem do dúvida, infarto, Alexandra. não é? Claro. Aquilo que nós fazemos rapidamente, quando o doente chega ao hospital, para que as pessoas também percebam, o doente é rapidamente encaminhado para um laboratório de cardiologia de intervenção, onde nós vamos normalmente através de uma artéria do braço ou de uma artéria da perna, se for o caso, vamos levar um catéter até ao coração, que nos vai mostrar se efetivamente alguma destas artérias está obstruída, e se estiver, aquilo que nós fazemos é desobstruir essa artéria. Portanto, através de um material específico, com uma técnica que se chama angioplastia, nós vamos passar um fiozinho através da artéria, vamos dilatar o local onde está o aperto, onde está a obstrução, e vamos, na maior parte das vezes, deixar uma rede que se chama stent e que vai, digamos assim, desobstruir e manter desobstruída a artéria. Este é o tratamento que nós fazemos de forma rápida e é aquilo que é o nosso objetivo enquanto médicos, enquanto cardiologistas de intervenção. O nosso objetivo é passar este fio e desobstruir esta artéria o mais rápido possível. Mas para isso é preciso que a população reconheça os sintomas, é preciso todo este trabalho montante, porque independentemente daquilo que nós façamos no laboratório, todo aquele tempo que a artéria esteve obstruída é que, no fim de contas, vai ter impacto em termos prognósticos relativamente à saúde cardiovascular do doente. E nessa altura, nesse trabalho de intervenção, quando recebe o doente, já é possível prever as possíveis sequelas? Se é que elas existem, não é? Numa fase inicial, nós temos alguns dados que nos vão dar alguma indicação do tempo de evolução. Portanto, é como lhe digo, mais uma vez eu batalho nesta tecla, bem, claro. Porque nós, através do exame que realizamos, também percebemos quanto tempo, mais ou menos quanto tempo é que aquela artéria esteve obstruída, e fazemos muitas vezes uma avaliação da função do coração nessa fase inicial. Numa fase a seguir ao cateterismo cardíaco, fazemos uma avaliação por ecocardiograma que nos permite avaliar a função cardíaca e já ter uma ideia de qual foi o impacto agudo daquela obstrução aguda. E depois fazemos outros exames, nomeadamente um estudo analítico. Portanto, há uma série de dados que nós depois escolhemos nas primeiras horas que nos vão impactar e que nos vão dar já alguma informação sobre o prognóstico. E depois o doente fica internado numa unidade, monitorizado, para prevenir as complicações agudas do infarto. Porque o infarto e a obstrução da artéria podem ser tratados e ainda assim, nas primeiras horas, nós temos complicações do ponto de vista do ritmo cardíaco, arritmias malignas ou então mesmo complicações como ruptura cardíaca que podem acontecer nas primeiras horas, e daí que os doentes tenham que ficar monitorizados em vigilância para nós percebermos qual é que é esta evolução inicial. Quais são os danos mais comuns, Sra. Doutora, se de facto esse tempo não for respeitado? E apesar de todas as pessoas serem diferentes. Exatamente. Todas as pessoas são diferentes, como diz, e há efetivamente algumas características que nós não conseguimos explicar de forma total. Há doentes que muitas vezes evoluem de forma mais benigna do que aquilo que nós estávamos à espera e, por oposição, outros que evoluem de forma menos benigna do que aquilo que nós estávamos à espera. Mas, efetivamente, o maior problema, a maior consequência após um infarto agudo do miocárdio, principalmente se este tempo de evolução for longo, é a insuficiência cardíaca.
uma das situações que causa uma morbilidade muito importante também em termos de saúde pública e, portanto, as pessoas passam a viver com um coração insuficiente, com uma capacidade menor de bombear o sangue para todas as partes do organismo e, portanto, isto vai causar sintomas como falta de ar, edema das pernas, muitas vezes idas à urgência com necessidades de internamentos recorrentes e a cada internamento este ciclo vai deteriorando, portanto, é sempre uma curva descendente. Outra das complicações que pode acontecer nesta fase são complicações do ponto de vista rítmico, arritmias malignas, e os doentes muitas vezes podem inclusivamente depois precisar de dispositivos para serem protegidos destas arritmias malignas. Mas a insuficiência cardíaca é, sem dúvida, uma das principais consequências temíveis também em termos de morbimortalidade, como dizia, e que está muito na dependência desta fase aguda, se ela for muito prolongada, como eu chamei a atenção inicialmente. E com certeza vai condicionar muito a qualidade de vida das pessoas que ficam então com a insuficiência cardíaca. Puxando só um bocadinho esta fita atrás, é essencial reconhecermos os sintomas para pedirmos ajuda o mais rapidamente possível, mas sobre prevenção, o que é que nós estamos a fazer que está precisamente a contribuir para que a artéria fique desta forma, com esta acumulação de gordura? Muito bem puxado atrás, Alexandra, porque tudo começa aqui. Portanto, nós estamos a falar da consequência. O que nós queremos, em boa verdade, é evitar o evento agudo. E para evitarmos o evento agudo, nós temos que apostar na prevenção. Nós sabemos que os fatores de risco clássicos, que são o tabagismo, a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, portanto o colesterol alto, a diabetes, o sedentarismo e, portanto, a falta de exercício físico, são estes os fatores clássicos. Nós temos que atuar neles, porque são estes os modificáveis. Existem outros fatores, nomeadamente a idade, alguma predisponibilidade genética, mas nestes nós não podemos modificar. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é pegar naqueles que nós conseguimos modificar e trabalhá-los de forma importante na sociedade. Apostar nas campanhas antitabágicas, apostar nas campanhas anti-obesidade, com a fomentação do exercício físico, principalmente nas escolas. A obesidade infantil é um problema muito importante que nós enfrentamos de forma cada vez mais difícil e uma questão muito importante, Alexandra, é que uma das coisas mais difíceis e que nós sentimos na nossa prática clínica é que mudar hábitos é das coisas mais difíceis que nós temos em mãos. É muito mais fácil nós pedirmos a um doente para fazer uma medicação do que para deixar de fumar. E estas pequenas nuances, esta importância da educação para a saúde, a perda de algum tempo para nós explicarmos em consulta, em termos de prevenção, a articulação com os cuidados de saúde primária, que é fundamental, porque nós precisamos de prevenir e, portanto, termos tempo para falar com os doentes e para explicar a importância da cessação tabágica, da prática de exercício físico, de ter bons hábitos alimentares, de fazer escolhas saudáveis e evitar tudo aquilo que é menos saudável, ter um bom sono, ter uma vida com menos stress, que é aquilo que também é muito difícil hoje em dia nós conseguirmos, é verdade, mas todas estas medidas são fundamentais, parecem de muito fácil implementação, não é? Porque se pensarmos de uma forma global não é nada de transcendente, mas efetivamente é muito difícil adotá-las e depois mantê-las, porque é importante tê-las não só numa fase inicial para quem ainda não desenvolveu um evento, para quem ainda nunca teve um infarto agudo do miocárdio, mas é também fundamental que estas medidas sejam mantidas naqueles doentes que já tiveram um evento, porque eles vão também estar em risco de ter novos eventos e, portanto, todas estas medidas são fundamentais para que se consiga manter uma boa saúde cardiovascular. Como estava a dizer, sem esquecer o sono também, a qualidade do sono e o stress aumenta o risco cardiovascular. Aumenta o risco cardiovascular. Nós temos uma hiperatividade, digamos assim, do sistema nervoso simpático, que muitas vezes depois há aqui não o stress, nem que não seja pelo stress propriamente dito, é tudo aquilo que gira à volta do stress, porque se nós tivermos uma vida com mais stress,
é normalmente, este maior stress está normalmente associado a menos prática de exercício, a consumo de alimentos menos saudáveis, hábitos, estilos de vida saudável, de não saudável, de uma forma mais intensa e, portanto, muitas vezes a ligação do stress é mais do que a soma das partes, não é? Porque há uma série de comportamentos que nós depois acabamos por adotar se vivermos uma vida com muito stress, que acabam por ser não benéficos para a saúde cardiovascular. Há algum exame, só para terminar, que possamos fazer para perceber se estamos em risco de um infarto agudo do miocárdio? Essa pergunta é muito importante, Alexandra, porque muitas vezes não é raro acontecer os doentes serem admitidos por um infarto agudo do miocárdio e dizerem-nos que há pouco tempo tinham feito exames e estava tudo bem, não é? É um bocadinho incompreensível, às vezes custa um bocadinho a perceber. Claro que para nós identificarmos um infarto agudo, como o próprio nome diz, e acho que esta mensagem é importante, nós não conseguimos antecipá-lo. Portanto, não há um exame que eu possa fazer hoje que me garanta que eu amanhã não vou ter um infarto. Portanto, respondendo à sua questão, não temos. O que nós temos é uma capacidade de fazer alguns exames que nos podem situar na faixa de risco, ou seja, se eu tiver hipertensão arterial, se tiver diabetes, se tiver um valor de colesterol elevado, eu tenho um risco de desenvolver um infarto agudo do miocárdio muito maior do que se não tiver estes fatores. E, portanto, mais importante do que um exame único para nos poder identificar este risco de termos um infarto agudo do miocárdio, importa conhecer os fatores globais que aumentam este risco, controlá-los e aí sim, depois existem alguns exames que nos podem dar alguma informação, nomeadamente o ecocardiograma, uma prova de esforço, se houver sintomas, mas mais importante que um exame per se, que o próprio papel de um exame único, é todo este risco global, porque é ele que nos vai situar nesta faixa de risco de um evento futuro. Uma grande responsabilidade que temos em mãos. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estarem aqui connosco no consultório. Obrigada, eu. Falar-nos então de infarto agudo do miocárdio. Vamos ouvir as questões agora dos nossos telespectadores. É isso mesmo, tem a oportunidade de juntar-se a nós, partilhar aqui o seu testemunho e fazer a sua pergunta sobre infarto agudo do miocárdio, o tema de hoje principal, mas também outras questões que encaixem então em cardiologia. Pode marcar o número de telefone 22-508-3297, mas tem também disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, para onde pode enviar a sua questão e a sua história. Não se esqueça também do nosso WhatsApp 963-143-663. Basta uma mensagem para participar no consultório já depois deste curtíssimo intervalo. Até já.